podem ser muito comuns em crianças, mas os adultos também não escapam. Quem está com a gente agora e tem as informações com um especialista nessa área é Sabrina Barbosa. Pois não, Sabrina, é com você, Sabrina. Tribuna Livre. Oi, Bruno, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, a gente vai falar sobre isso mesmo, as famosas otites e principalmente o que a gente mais conhece, infecções no ouvido, que tanto acarreta os adultos, mas ultimamente tem sido um registro, um aumento muito grande em crianças, reclamando de dores, de infecção no ouvido e por isso a procura por um otorrinolaringologista é o indicado para que esse tratamento comece a ser iniciado de forma efetiva para garantir a saúde de todos. Nós vamos conversar agora com o Dr. Hugo Guimarães, especialista na área, ele é otorrino, para falar como se identificar a olho nu mesmo em casa, o pai e a mãe, que a criança está passando por esse período de infecção na parte do ouvido. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, teria que primeiro, inicialmente, fazer uma separação, né? O diagnóstico em casa, você pode diferenciar da otite externa, que é o que afeta o conduto auditivo externo, ou a otite média, que normalmente é essa que você se referiu, né? Que seria secundária à infecção das vias aéreas superiores. A otite externa, o que é que você percebe inicialmente? Dor ao toque da orelha, você vai ver externamente um conduto edemaciado, a criança, às vezes, ela refere a mãe ou quem esteja cuidando, às vezes pode perceber odor, entendeu? É mais facilmente. A otite média, que é a secundária às infecções respiratórias, elas têm dor, normalmente febre e uma diminuição na acuidade auditiva, na captação do som. A criança queixa-se de surdez. Muito bem, agora falando um pouquinho, doutor Hugo, a respeito do tratamento, e o senhor já citou aí, porque também está sendo muito comum essas viroses, síndromes gripais, e que acaba afetando um pouco essa zona aí do ouvido. Nesse caso, quais são os tratamentos indicados? Como é que a gente pode, de fato, já de imediato procurar um médico? Em sendo infecção externa, que é aquela que eu te falei do conduto, o tratamento normalmente é aspiração e limpeza local, associado a medicamento oral para dor, para tirar o edema, a inflamação, e gotas locais. Para os casos das otites médias, secundárias à infecção de vias aéreas superiores, antibiótico terapia oral, às vezes associado normalmente a um corticóide oral, se o paciente não tiver contraindicação. As gotas otológicas não fazem muito sentido quando o processo é de um quadro do ouvido médio, porque não atingiria pingando. Medicamentos para dor, sintomáticos para dor, para febre, descongestionantes nasais, enfim. Muito bem, agora tem uma pergunta que é até um pouco comum, mas que faz parte do nosso dia a dia, mas que trouxe recentemente preocupação a alguns pais, porque alguns médicos da área de otorrinolaringologia teriam falado que não é indicado o uso do cotonete para fazer a limpeza no ouvido. Como é que o senhor esclarece um pouco isso e de que maneira é a maneira correta da gente limpar a nossa área do ouvido? Não faz sentido o cotonete, porque além de ser um instrumento meio grosseiro, ele não tira a cera. Aquela falsa sensação quando ele sai com a cor da cera que limpou é equivocada. Ele só empurra. O ouvido, como todo o nosso corpo, ele é perfeito. Então, entenda que se você pinga uma gota de tinta, nanquim, coisa do tipo no ouvido, com dias ela vai estar aqui fora. Há um movimento centrífugo, ou seja, a pele ela migra para as partes mais externas e ela remove tudo que há lá dentro. E, ou seja, é suficiente até onde o dedo alcança, montado numa toalhinha delicada, você fazer a limpeza só externa. Cotonete não tem sentido. Cotonete é só amigo do otorrino porque leva paciente para o consultório. Muito bem, só para a gente finalizar, uma dica para o pessoal aí de casa para ter mais cuidado com essa área do ouvido, doutor. Bom, parte imunológica, alimentação adequada, fugir de corantes, embutidos, enlatados, ter sempre um sistema imunológico adequado para suportar, por exemplo, essas infecções que estão se multiplicando. O consultório está lotado, as clínicas, os hospitais, um monte de síndrome gripal. Então, por exemplo, você às vezes, como eu, por exemplo, estou exposto todos os dias no consultório a uma série de pacientes doentes. E dificilmente eu tenho algum tipo de problema, porque a gente tem um certo cuidado no sentido de manter sempre uma alimentação adequada, né?
mesmo eu estando naquele ambiente totalmente favorável a eu contrair qualquer tipo de infecção. Mas eu acho que manter o sistema imunológico, hidratação, sol, mar, quando pode, né, com essa chuva. E, enfim, é difícil crianças conseguirem se manter porque as escolas aglomeram. Quando um adoece, 50 adoecem ao mesmo tempo. Mas é só suporte mesmo, é manter a parte imunológica em dia. Obrigada, doutor Hugo, pelos seus esclarecimentos. Lembrando, como a gente sempre recomenda, nada de automedicação, qualquer tipo de sintoma, qualquer tipo de doença, o mais objetivo e correto a fazer, é claro, procurar um especialista. Nesse caso, da parte do ouvido, qualquer inflamação ou qualquer dúvida a respeito desse assunto, procure um otorrino, que é mais indicado para você começar aí o seu tratamento. É com você, Bruno, aos estúdios. Sabrina, trazendo aqui, como a gente sempre traz, um médico especialista falando dos assuntos que são assuntos importantes aqui no nosso programa. Minha gente, o trânsito chegando